Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos na sexta-feira, terminando aí a semana. E ontem, queridos, foi um dia muito especial. Foi dia 22 de outubro. E dia 22 de outubro de 1844, ou seja, 176 anos atrás, um grupo de pessoas, acreditando na volta de Jesus, entenderam que Jesus estaria voltando naquele período, pregaram o evangelho, aguardaram Jesus voltar e, obviamente, Jesus não voltou. Né? Estamos até hoje aguardando Jesus voltar. Não, não, não perceberam sobre o dia e a hora que só o Senhor pode revelar e entenderam outros textos para chegar a essa data e houve uma grande decepção. Por que eu estou falando isso? Porque durante os dias da semana, nós estamos fazendo uma série sobre dons espirituais e hoje falaríamos sobre 1 Coríntios capítulo 12, a continuidade do texto de ontem. Mas eu vou usar a mensagem que eu falaria hoje, a segunda parte de Coríntios, eu vou colocar no sábado, perdão, vou colocar na segunda-feira, tá ok? Neste fim de semana, hoje, amanhã e no próprio domingo, eu vou falar sobre o movimento milerita, sobre esse momento histórico que se passou e o porquê que Jesus não voltou. Por que que chegamos à compreensão hoje e daí que surgiu a Igreja Adventista? O que que houve com isso? Então eu quero ler algumas coisas. Hoje a gente vai falar sobre 1844 ou sobre a marcação da data. Como é que se chegou a essa data de 1844, 22 de outubro, e amanhã também, e na terça no domingo. Então, nesse fim de semana, hoje, amanhã e depois, nós vamos estar falando sobre este tema. Amanhã, sábado, eu vou estar não só numa igreja, eu vou estar em outras, vou fazer batismo. Então, muito provavelmente, a gente deve postar um vídeo também, tá? Ou antes ou depois do horário do culto, mas a gente deve postar o vídeo da mensagem também, tá bom? Feche seus olhos, deixe a sua Bíblia já aberta aí no capítulo, livro de Daniel, capítulo 8, e aí a gente vai estudar um pouquinho a palavra de Deus, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, estamos aqui ainda aguardando a tua vinda, Senhor. E enquanto o Senhor não vem, a ordem é que a gente continue profetizando, continue falando, anunciando esta breve volta a outros povos. Há 176 anos atrás, Senhor, um grupo de pessoas estudou a palavra, acreditou, e entendeu que o Senhor voltaria naquele período. E, no entanto, o Senhor não voltou e eles depois entenderam aonde tinham errado. Eles não erraram a data, mas erraram o evento. Mas nos ajude, Senhor, agora a relembrarmos um pouco a nossa história, que os nossos irmãos e irmãs, ao assistirem a mensagem, possam compreender um pouquinho mais. Te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é dia 23, tá? Dia 23 de outubro, um dia depois. Ou seja, seria um dia depois da grande decepção. Antes de lermos Daniel, capítulo 8, antes da oração, eu falei que Jesus não voltou porque Jesus já tinha revelado o dia e a hora. E por que que o povo daquela época, mesmo sabendo desse texto, marcou? Na verdade, queridos, eles imaginavam, com esse texto aqui que a gente vai ler, verso 14, Daniel 8, verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Eles entendiam que este santuário era a terra. Tá? Existia alguns tipos de santuário na Bíblia. O santuário lá de Moisés, o templo de Salomão, que era o santuário também de Deus, o templo de Herodes, sabe?
aquele templo que ficou, o templo de Moisés que ficou em Siló. Então, são três templos no Antigo Testamento. O templo de Moisés, né, o santuário que Deus criou lá com Moisés no deserto. Depois, uma casa que Davi queria fazer e fez por Salomão. E depois essa casa foi destruída e depois foi reerguida por Herodes, ou começou a ser erguida e foi completada por Herodes, na verdade, né? Então aí seriam três templos. Quando você vai para o corpo também é considerado santuário de Deus, o quarto templo, vamos dizer assim, sabe? E o santuário no céu seria o quinto. Você tem um templo, sabe? E a terra. Por que a terra? A terra seria o sexto templo, porque vamos colocar aí que no início de tudo, o Éden também foi um dos santuários, né? Ali, quando você estuda o tema que Deus aparecia para Adão e Eva, depois a porta do Éden, quando eles foram expulsos, eles ofereciam sacrifício, e o povo começou a invocar o nome do Senhor ali à porta do jardim do Éden, até o dilúvio aparecer. Então, se a gente for considerar, olha só, o Éden, o tabernáculo, o, o templo de Salomão e Herodes, esses quatro templos já tinham passado, já não existia mais, não tinha como purificar. O, o santuário do céu acreditava o seguinte: céu, como é que é isso? Céu, não tem como purificar o céu, né? Depois eles entenderam o que, que significava lá. Não, então o santuário do céu não precisa ser purificado. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Precisa ser purificado, sim. E como é que Deus vai purificar? E aí vem aqueles textos: não abrir e piscar de olhos, no ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Ah, então se o santuário vai ser purificado, e se o santuário for também o nosso corpo, então o Senhor vai vir para nos buscar. E se o santuário poderia ser o nosso corpo, e essa terra aqui, de maneira especial, então Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para purificar essa terra, para destruir, né, e fazer um novo céu, uma nova terra, e nessa hora ele purifica a gente também, de maneira especial, porque nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. E então, Guilherme Miller, diante dessas informações, ele começou vamos dizer assim, a seguir esta linha de estudo, não da purificação de alguma coisa no céu ou dos templos que já passaram e já foram destruídos, já não existem mais. Então seria a purificação, porque nós seríamos purificados e a própria terra seria purificada. Então, ele começou a entender e ele pediu um sinal de Deus se era isso mesmo, que Jesus estava voltando, porque ele começou a estudar as profecias de Daniel. E eu vou ler o texto de hoje. Eu vou ler hoje três textos: Daniel 8, depois Daniel um pouquinho, verso, o capítulo 9, e Esdras. E aí ele começou a somar, fazer as contas, e ele imaginava que realmente Jesus estava próximo de voltar. Jesus voltaria na geração dele. Depois, o movimento milerita foi crescendo, crescendo, e eles conseguiram achar a data de 1844, ok? Então, quando ele aprendeu, viu a mensagem em pouco mais de 1830, 1831 e um pouquinho mais à frente, ele viu que faltava muito pouco tempo para Jesus voltar. Depois ele marcou a data para 42, 43. Depois eles estudaram por causa do dia e a hora, que ninguém sabe. Depois chegaram a essa data, porque por mais que o dia e a hora ninguém sabe, eles começaram a ler textos em que Jesus avisa para o seu povo. Olha, quando acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças. E foi, não, então Jesus está avisando. Primeiro eles acharam um ano,
depois eles foram achados um mês, né? Porque era uma expiação. Por que que eu estou explicando tudo isso? Para a gente entender que mesmo se você voltasse no tempo e chegasse para aquele povo e dissesse, não, mas Jesus já disse o dia, a hora, eles saberiam sair desse texto que você falaria. Depois eles entenderam que as interpretações que eles fizeram sobre esquecer esse texto de Jesus estavam erradas, tá? O dia e a hora da volta do Senhor a gente não sabe. Ah, mas então vamos descobrir o ano. Mas a expressão o dia e a hora também está me dizendo assim que não é para eu marcar a data. Então não é para eu descobrir o ano, se vai vir na primavera, se vai vir nisso, se vai vir naquilo. Não é, tá bom? Então eu quero ler com vocês Daniel 8, já orei, né? Já oramos? Daniel 8, verso 14, que a gente já leu. Como é que ele chega a esse contexto? Eu quero ler, olha só, verso 9, diz assim: de um deles, de um dos chifres, verso 9, Daniel 8, verso 9, saiu um chifre muito pequeno e se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Chegou até atingir o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas lançou por terra. Sim, engrandeceu até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o seu sacrifício foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue, e o sacrifício diário por causa das transgressões, e se deitou a por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava a outro santo, e aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da desolação assoladora? E a visão no qual foi entregue o santuário e o exército a serem pisados, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então eles entendiam que o santuário ia ser purificado, o santuário seria atacado, Deus seria atacado. Eles entendiam que era um símbolo da perseguição da Idade Média, né, da igreja da Idade Média que perseguiu. Obviamente, nenhum poder religioso ou civil aqui teria condições físicas de atacar o céu. Mas como é que eles atacariam o príncipe do exército? Tiraria o príncipe, ou tentaria tirar o príncipe do exército? Através da religião, através de desviar o foco. Em vez do povo ir a Deus, o povo ia a pessoas. E nesse contexto estava sendo atacado vamos dizer assim, o próprio sistema de salvação do Senhor. Aquele sistema de salvação que estava lá no céu, disponível para cada um de nós, estava sendo atacado porque o povo não ia ter ele, né? O povo não orava a Deus. Daí o movimento da reforma ser importante, porque a reforma trouxe duas coisas de maneira especial. Primeiro, a Bíblia. Antigamente não se lia a Bíblia, né? Lia na época dos apóstolos e na época passada, mas depois passou a não ler mais. Quem podia ler era o líder religioso, só ele tinha capacidade disso. A reforma acabou com isso, trouxe a Bíblia para que a gente pudesse ler na língua materna e liberdade para você seguir a sua vida. Ou seja, ninguém seria mais obrigado a ter que servir a um sistema. Você era livre para servir ou livre para rejeitar. Então, hoje, a liberdade que todo mundo tem, inclusive os países europeus, os americanos, né, que aí vem a gente, todo o Oriente, perdão, todo o Ocidente, essa liberdade que nós temos, esse Estado democrático que nós temos, esse sistema de que o Estado é laico, a gente deve à reforma protestante. Só isso. Sem a reforma protestante, todo mundo seguiria um sistema, o mesmo que perdurou mais de 1.000 anos durante a Idade Média. A reforma protestante é que nos tirou isso, enfrentou isso e nos deu a liberdade. Aí eu te pergunto, para quê? Para que Deus nos dá a liberdade? Se não para adorá-lo? Só que aí o diabo transformou essa liberdade para adorá-lo em estado laico para justamente se tornar um estado contra as coisas de Deus. Mas
Então, é esse o ponto aqui. Nesse contexto, o que que Guilherme Miller imaginou? Bem, se eu conseguir marcar, porque Daniel também não entendeu, o próprio texto diz das 2.300 tardes e manhãs, a Bíblia apresenta um texto ou dois textos que fala um dia é igual a um ano, tá? O texto tá, um dos textos está em Números. Deixa eu ver se eu mostro aqui para você. Números capítulo 14, verso 34. Diz assim, olha só. Segundo o número, o povo espiando a terra voltou, mas não queria entrar na terra, porque dizia que o povo era gigante. Segundo o número dos dias que espiaste a terra, número 1434, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e terei assim o desagrado. Ou seja, em Números capítulo 14, existem outros textos, Ezequiel capítulo 4, verso 6, também apresenta o Senhor, né, falando, um dia é igual a um ano. Então, se 2.300 tardes e manhãs, porque a Bíblia apresenta lá em Gênesis a primeira uma tarde, assim, houve tarde, manhã, dia um, houve tarde, manhã, dia 2. Então, se é 2.300 tardes e manhãs, é 2.300 dias. Se 2.300 dias, de maneira profética, um dia é igual a um ano, conforme o texto que eu li ali, então são 2.300 anos. Então, Guilherme Miller pensou assim: 2.300 anos para purificar o santuário. Para purificar quem? A gente, que também é o templo do Espírito Santo. E purificar a terra. E quando começa a marcação? Porque se eu começar a entender quando começa a marcação, eu vou entender o final. Como é que eles chegaram a essa data? Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, queridos, é uma resposta de Deus ao capítulo 8. Porque quando o capítulo 8 termina, diz assim, olha, Daniel 8, verso 27, diz: Eu, Daniel, enfraqueci e esteve enfermo alguns dias. Me levantei para tratar dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Então, aqui está dizendo o seguinte, que Daniel não tinha entendido. Se Daniel não tinha entendido, imagine o resto, né, da população. E aí Daniel faz uma oração no capítulo 8, verso, capítulo 9, perdão, no capítulo 9 Daniel faz uma oração, ele confessa a Deus, pede perdão, ele entende que tem uma profecia de Jeremias se cumprindo, e aí ele começa a orar a Deus. Nesse contexto, verso 20, Daniel 9, verso 20, olha só, falava eu ainda, Daniel, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, no monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, ainda na oração, quando o homem Gabriel, que é o anjo Gabriel, que tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente e voando me tocou na hora do sacrifício da tarde. E ele queria me instruir acerca, é, ele queria me instruir e falou comigo, Daniel, agora eu fim fazer entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque é muito amado. Sabe, pois, e entende a visão. Então o anjo ele veio fazer entender o sentido. Que sentido? Aquele que Daniel não entendeu das 2.300 tardes e manhãs. Então, se o anjo veio fazer o sentido e se o anjo conseguisse explicar para Daniel e conseguisse marcar o início, se eu conseguir marcar o início, obviamente eu vou chegar ao final.
O texto continua dizendo, olha só, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a sua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Haja coisa, hein? Tudo isso iria acontecer depois de 70 semanas. E aí o anjo, aí, depois que ele dá uma síntese do que ia acontecer, aí ele fala: sabe, entende, desde a saída para a ordem, restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas as praças e as tranqueiras e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra e desolações determinadas. Ele fará, verso 27, firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar a oferta de sacrifício. Eu vou só explicar um pouquinho desse texto, eu ia ler três. O outro texto está em Esdras, perdão, é Esdras mesmo, capítulo 7. Ali é o decreto da ordem de restaurar e reedificar Jerusalém, mas eu não vou poder ler, porque aí o tempo já vai passar. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso e amanhã, de maneira bem especial, no sábado, eu vou fazer uma mensagem ampliando um pouco do que a gente falou aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam? O anjo vem para Daniel e diz assim: Daniel, o seu povo vai ter 70 semanas. Nós entendemos que seria o tempo de graça do povo de Daniel, o povo judeu, como o povo de Deus. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. E vai acontecer algumas coisas. Que coisas? Olha, para cessar a transgressão. O que é cessar a transgressão? Parar de pecar. E como é que a gente para de pecar? Se o povo não parou de pecar até o dia de hoje. Tem a ver com sacrifício. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Então, assim, tem 7 coisas, porque ó, é sobre o teu povo, sobre a sua cidade, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aqui tem 7 pontos que é interessante destacar. Mas todos estes se resumem não, apontam para uma coisa. Porque no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus, expia a iniquidade, traz a justiça eterna, cessa a transgressão. Por que cessa a transgressão? Porque você todo dia tem que levar a ovelha para ser sacrificada no seu lugar. No momento em que Cristo morre por você, você passa só a acreditar nisso e você não precisa mais levar. Cessou. Cessou a sua transgressão desde que você confie em Cristo. Agora, é incoerente eu dizer que eu confio em Cristo e continuo à torta e à direita fazendo o que eu quero. Tá ok? Então, aí o anjo, como é muita informação, o anjo fala, sabe e entende. Desde a saída para a ordem de restaurar e reedificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. Quem é ungido? Jesus. E essa expressão de ungido é literalmente quando Jesus foi batizado. Por isso ele precisava ser ungido. A gente diz no estudo bíblico que Jesus foi batizado para nos dar exemplo. Eu digo que é muito mais do que isso. Ok? Jesus é o nosso exemplo. Ponto. Mas ele não foi batizado para nos dar o exemplo simplesmente. Ele não foi batizado simplesmente porque ele era pecador. Ele não era. Porque se o batismo é para perdoar dos pecados, como é que ele foi batizado? Jesus ele foi batizado porque ele precisava selar a visão. Ele precisava completar essa visão. Por isso que ele diz para João Batista o seguinte: é necessário cumprir toda a justiça.
para trazer a justiça eterna. Está aqui o texto do anjo, para selar a visão. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, desde a ordem para sair e reedificar a Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, se Jesus não fosse ungido, se Jesus não fosse batizado, então a profecia de Daniel estava perdida. Porque a própria profecia de Daniel apontava que o ungido apareceria. Olha só, olha um sinal para o povo de Israel. 70 semanas são determinadas para o teu povo. O ungido vai vir para vocês. Ele vai andar, ele vai ser ungido diante de vocês. 70 semanas, 7 semanas mais 62 semanas. No total de 69, ou seja, quando der 69 semanas, o ungido apareceria. Desde a hora. Só que a gente sabe que hoje é o ano 27, que foi o ano do batismo de Jesus. Só que ainda não sabia a data que começa, porque é desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então a ordem era restaurar e edificar Jerusalém. Quando tivesse este decreto, começaria a contar a visão das 70 semanas e automaticamente contaria a visão das 2.300 tardes e manhãs. Eu estou terminando agora esse momento para que a gente possa pensar e refletir um pouquinho nas coisas que a gente falou. Amanhã eu vou falar de maneira mais ampla todo esse contexto, inclusive o decreto de Artaxerxes, mandando o povo sair de Babilônia, voltado para Jerusalém. Mas uma coisa é certa, queridos, Deus tem um grande plano na minha vida e na sua. Não permita que o sonho do Senhor se apague. Jesus ainda não voltou, mas Jesus está voltando. Que esta chama da esperança da breve volta de Jesus possa estar no seu e no meu coração. O povo milerita falhou, errou, não no evento. Existiria um evento especial. Existiu e existe uma purificação do santuário. Só que não era ainda a purificação do nosso corpo como santuário de Deus. Não era ainda a purificação da terra, mas uma purificação de algo especial que tem no céu. Sobre isso, nós vamos ver um pouquinho amanhã e um pouquinho no domingo. Que Deus te abençoe. Agora feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, nos abençoe neste momento. Estamos aí na sexta-feira. Nos prepare para o fim de semana, para o sábado também, para essas mensagens que nós vamos ouvir também, para que possamos relembrar um pouco da história da nossa igreja e que outros amigos e queridos possam compreender um pouquinho mais do que aconteceu também. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.